Oi bonitas, o vídeo de hoje é de maquiagem pro verão. Então esse olho tá bem marcante pra você usar muito no verão, pra você usar numa balada, se você quer arrasar, gente. Não tem maquiagem melhor do que marrom bem esfumado no cantinho externo, né, com preto. Então a boca tá um nude puxado pro marrom, tá uma coisa assim mais linda. Então pra conferir o passo a passo de como eu fiz esse olho super lindo, né, pra você arrasar, é só continuar assistindo ao vídeo. Então, bonitas, eu vou começar aplicando um corretivo bem clarinho. Esse é o da Vult, numeração 01. Aplico em toda a minha pálpebra móvel e fixa. Logo em seguida, eu começo aplicando um pó compacto. Para fazer o olho de hoje, eu vou usar essa paleta da Fernanda Ferrara Makeup. Eu vou deixar a lojinha dela aqui embaixo. A gente vai começar primeiro do marronzinho mais quente, esse é um tom de terra, e aí eu vou aplicar com um pincelzinho de depositar no cantinho externo do meu olho e no cantinho interno, fazendo uma bolinha. Com o pincel da Vult numeração 15, eu vou esfumar esse marrom. Esse pincel, na verdade, vai servir para esfumar todo o meu olho. Então, esse pincel é muito bom, gente, para quem não tem muita facilidade. Então, eu começo fazendo movimentos circulares em todo o meu côncavo. Eu vou esfumando bastante essas duas marcações que eu fiz. Logo em seguida, eu vou aplicar o marrom mais escuro. Esse marrom não é quente, ele é um marrom meio café. E aí, eu vou depositar no cantinho externo do meu olho, fazendo uma bolinha nessa parte aí da pálpebra móvel até o côncavo, não ultrapasso a parte do côncavo. Em seguida eu volto com o pincel da Vult, eu deposito primeiro com o pincel de marcação e depois eu vou com o pincel da Vult para deixar mais esfumado, tá? Uma coisa bem importante, a mão tem que ficar bem levinha para você conseguir um esfumado bem esfumado. Pega um pouquinho de marrom bem escuro, esse é bem escuro mesmo, ele parece um pouquinho com uma sombra preta. E aí eu vou aplicando nessa parte do canto externo, vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que eu aplico bem pouco, gente, e bem limitado até o côncavo, não ultrapasso de jeito nenhum essa parte do côncavo. Se a gente ultrapassar, vai ficar muito difícil de dar esse efeito esfumado. E aí eu deposito com o pincel de côncavo, dou essas batidinhas, e depois com o pincel da Vult eu vou fazendo movimentos circulares até o côncavo. Em seguida eu vou aplicar um marrom bem escuro, só que esse marrom tem um pouquinho de shine, então vai deixar a maquiagem mais assim, brilhosinha, não muita coisa, mas aí eu resolvi aplicar essa sombra porque eu achei ela linda. Mas se você não quiser, não precisa, tá, gente? Então eu faço a mesma coisa, aplico um pincel de precisão nesse cantinho externo, vou aplicando em direção da diagonal, porque essa sombra eu quis deixar ela bem assim na diagonal. E aí eu vou aplicando do centro do meu olho para fora. Depois com o pincel da Vult eu vou esfumando novamente. Costumo limpar toda hora o pincel, porque dessa forma, quando eu uso apenas um pincel, facilita, sabe? Volto com o corretivo da Vult. Dessa vez vai ser para fazer um cortezinho nessa parte da pálpebra móvel. Então eu vou fazer um corte, gente, como se fosse um cut crease, mas não vai ficar, não vou fazer essa técnica. É só para dar uma marcaçãozinha nesse comecinho do cantinho interno até o centro mais ou menos do côncavo, sabe? E depois eu vou preenchendo pra dentro do meu olho. Então vai ficar esse cortezinho mais ou menos ali na diagonal, tá vendo? Nesse centro aí do meu olho. Gente, que iluminador maravilhoso! Esse é o Gold Deposit, ele é muito lindo, comprei recentemente e tô apaixonada, gente, sério. Eu tô usando muito ele pra bronzear a pele. E hoje eu vou usar como sombra, eu vou depositar em toda essa parte onde eu apliquei o corretivo, nessa parte da pálpebra móvel. Depois eu vou pegar uma sombra preta e vou aplicar nesse cantinho externo do meu olho para dar mais profundidade para esse olhar. Só que aí, gente, com sombra preta a gente tem que tomar muito cuidado, porque a sombra preta pode acabar estragando um pouquinho o esfumado, né? E aí você, às vezes, pode não ter o efeito desejado. Então, tem que aplicar bem pouco.
E em seguida eu começo a esfumar com o pincel da Vult. E vou fazendo a mesma coisa que eu fiz nas outras vezes. Agora vem a parte do delineado. Vou usar esse delineador em gel da Inglot, numeração 77, na cor preto, né? Vou começar fazendo um traço em toda essa parte da raizinha dos meus cílios superiores. Tem um vídeo no canal de delineado, tenho que trazer até um vídeo mais atual, porque já tem tempo assim que eu postei o vídeo. O jeito de fazer delineado também já mudou, já tô com novas técnicas. Então, para fazer delineado, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Não pode balançar muito a pálpebra, tem que deixar a pálpebra mais fixa, assim. Então, sempre uso o dedo indicador para poder segurar um pouquinho a pálpebra. Mas aí eu vou trazer um vídeo, né, de como eu faço delineado. O delineado de hoje é um delineado grosso, que ele tem uma pontinha nesse comecinho aí do olho. Então, para finalizar esse delineado, eu vou vir com sombra preta opaca. Vou depositar no cantinho externo do meu olho, dando essas batidinhas do cantinho externo ali, do finalzinho do acabamento do delineado, até mais ou menos o côncavo. Vai ficar uma bolinha bem pequenininha, sabe? Nada demais. Com um pincelzinho de esfumar. Eu acho que esse pincel é do kit similar da Sigma. Eu vou aplicar com bastante cuidado, fazendo esse movimento assim, bem devagar, para deixar a sombra assim um pouco mais esfumadinha. Depois eu volto com o pincel da Vult para finalizar essa parte do canto da bordinha do preto. Eu vou fazendo esses movimentos circulares. É sempre assim, gente, movimentos circulares, movimentos de vai e vem. Agora eu vou iluminar o meu olho. Eu vou aplicar esse iluminador da MAC, o Soft Gentle. E vou aplicar um pouquinho nessa parte abaixo da minha sobrancelha. Vai dar uma iluminada linda assim, eu acho que fica um efeito muito bonito. E depois eu aplico um pouquinho no cantinho interno do meu olho. Depois eu vou finalizar esse esfumado na pálpebra fixa. Eu usei os cílios postiços da Fuzz Kiss, o Sol Wisp numeração 04. Eu aplico o delineador em gel em toda a parte ali da base dos cílios, onde fica sempre uma colinha assim aparecendo. Agora eu vou fazer a parte de baixo do meu olho. Como eu gravei um outro vídeo de pele bronzeada, então esse vídeo vai ficar em duas partes. Para mim conseguir um acabamento esfumado nessa parte abaixo do meu olho, eu já aplico um pouquinho ali de corretivo clarinho, espalho bem com o dedo e depois eu aplico o pó compacto. Esse é o Studio Fix NC30, dando pó compacto nessa parte aí abaixo do meu olho, fazendo esse esfumado como se eu estivesse mesmo finalizando a maquiagem, mas nesse caso não vou, é só para finalizar mesmo o olho. Agora eu vou aplicar lápis preto da Paió. Esse lápis é meio cremosinho, então eu gosto de usar ele assim para aplicar em toda a linha d'água. Vou aplicar na minha linha d'água, deixando sair um pouquinho para fora do meu olho, porque logo em seguida eu vou esfumar. E aí, para deixar essa maquiagem bem esfumada, eu vou pegar um pouquinho de marrom café e vou aplicar com pincel de côncavo. Então eu sempre faço movimentos de vai e vem, fechando a parte desse comecinho do meu olho. Vou fazer um esfumado só da parte de baixo do meu olho para a parte da pálpebra fixa. E depois eu finalizo o delineado nessa parte aí do comecinho do meu olho. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Esse é o da Avon, a prova d'água. E vou aplicar um pouquinho nos cílios inferiores e um pouquinho nos cílios superiores. Então, gente, no batom eu escolhi o lipstick da MAC. Esse é o Etc. A cor dele é um nude indo pro marrom. É a coisa mais linda, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se gostar desse vídeo, dá um joinha pra mim, tá? Se vocês gostaram dessa maquiagem. Porque aí vocês me dando joinha, eu tô vendo que vocês estão gostando. E aí eu trago mais vídeos assim pra vocês. Me sigam nas redes sociais. Eu vou deixar todas as redes sociais aqui embaixo, tá? Pra vocês conferirem, Facebook, Instagram. Eu tô com o Snapchat, gente. Me adiciona lá. Eu achei que eu não ia gostar de Snap, mas eu tô gostando, gente. Eu tô adorando esse Snap.
Então no Snap eu tô colocando um pouquinho de tudo, né? Minha alimentação. Então é isso, bonitas, um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.